Como sempre, eu acho que a gente não pode deixar de iniciar o papo com uma pergunta, Ok. né? O que é a sexualidade na sua vida hoje? Ai, me pegou. Olha, sexualidade na minha vida, ela foi um caminho para o autoconhecimento. Foi o caminho para que eu me tornasse uma mulher com poder de escolha sobre o meu corpo, sobre o meu gosto e para além do ato sexual, né? Mas para mim a sexualidade às vezes ela tá na forma que eu quero me vestir, qual que é a intenção que eu quero passar, preciso me sentir poderosa hoje, como que é, ou pô, quero dançar, né? A sexualidade, ela sempre andou comigo ali naquele lugar da dança, onde o corpo é muito pautado, muito julgado, vai mostrar, não vai mostrar, enfim. Então, a sexualidade, para mim, ela é um caminho de autoconhecimento sobre como eu posso me proteger com a minha sexualidade para que eu não caia em sexualidades falidas por aí. Pois é. Sexualidade, pra mim, é uma forma de se expressar. Assim como qualquer outra forma de se expressar, seja pela escrita, seja pela música. Acho que sexualidade carrega muito de quem você é como pessoa. Sim. E pra mim atravessa autoestima, segurança, sabe? Sim. Insegurança, atravessa timidez. Porque Sim. exalar sexualidade exige segurança, exige extroversão, sabe? Sim. E é um terreno ainda, eu não diria que pouco explorado, mas que por a gente conversar pouco, é um terreno que a gente tem vergonha de atravessar, sabe? Quem sou eu, não só na cama, mas quando penso sobre sexo? Ou quando Sim. penso sobre atração? Quando Sim. o que me atrai nas pessoas, o que me faz atraente para as outras pessoas, o que eu acho que me faz atraente, Sim. sabe? Que na verdade é sobre ser atraente para você mesmo, né? Sim. É sobre você se vestir, como você acha que você vai conquistar mais, ou como você acha que vai estar mais bonito e sensual, sabe? Sim. E por ser uma coisa que atravessa tanto a nossa sociedade, e aí que eu pensei na sociedade, eu acho que a gente fala tão pouco sobre isso, Sim. sabe? A Sim. gente aborda tão pouco sobre isso. Então, pra mim, é um espaço de descoberta, a sexualidade. Perfeito. Numa mesa entre maiores de idade, pessoas com relacionamentos sexualmente Sim. ativas, ou que não são também, mas têm consciência disso, sabem os porquês disso, e se respeitam ali também no seu não trabalho, né, nessa área, na sua não exploração dessa Sim. área, é algo que deveria ser normal. Porque é algo que, assim, se a gente tá aqui é porque alguém transou. Exato. Então, o mundo tá lotado, gente. Sim. Tem 8 bilhões de pessoas no mundo, então transaram pelo menos essa quantidade de vezes. Bem mais, né? Pra que todos estivéssemos aqui. Não, então... e de agora, né? Porque o tanto de gente que já viveu no planeta também. Pois é. Exato. Então, é algo tão natural pra gente, algo de fato fisiológico, Sim. né? No meu caso, né, na minha criação, o sexo, ele nunca foi necessariamente um tabu. Não é algo que se fala na mesa de jantar, obviamente, Sim. mas, pelo menos assim, pensando na criação da minha mãe, pensando na criação, tipo, das minhas tias, não na criação delas, né, o que elas deram pra mim, no caso. Sim. Nunca foi, tipo, no sentido do é errado, é feio, você não pode fazer isso, é nojento, ou Sim. qualquer coisa do tipo. Sempre foi olha, agora não é o momento, ou então você não tem idade pra saber isso agora, mas mais pra frente você vai saber. Desde muito cedo eu sempre tive também uma abertura pra que elas me dessem uma educação sexual no sentido de doenças existem, Sim. você precisa se proteger, a gravidez acontece dessa forma, não é a Sim. cegonha que traz, e você precisa estar consciente disso, porque você precisa estar consciente do seu corpo. Sempre também, acho que muito pela minha mãe ser professora e viver
viver ali muitas Sim. realidades, né, de crianças que, enfim, são abusadas mesmo, né, de Sim. muitas formas. Também teve muito, desde pequena, a consciência de tipo, olha, o seu corpo ninguém pode tocar. Sim. Se em algum momento um professor, um pai de uma amiga, te tocar de tal forma, isso não é pra acontecer, Sim. não é algo normal, você precisa me avisar. Então, desde pequena, sempre teve essa conversa, lógico, num linguajar apropriado, mas Sim. que sempre me trouxe muito conhecimento e muita consciência de, ok, eu entendo o que é certo e o que é errado nesse meio. Que privilégio, que, né? quando eu perdi minha virgindade... Sim, não foi Né? ensinada a ser virgem até casar com Pois um é. desconhecido e ser a mulher mais sexual do mundo. Não, tanto que quando eu perdi minha virgindade, eu fui contar pra minha tia, pra minha mãe, chamei elas, assim, Então. tipo, na sala. E aí falei, então, aconteceu, tal. Minha mãe, não, tá bom, a gente vai no ginecologista, vai fazer todos os exames, questão de remédio, você vai aprender melhor sobre como se proteger. E é isso, sabe? É isso. Eu realmente tive um privilégio de ter um papo não aberto, de tipo, sabe, falar obscenidades. Mas ou não alguma coisa desse tipo, escondido. mas não escondido. Então, acho que desde muito criança, eu tive o entendimento do que é certo e errado no sentido do que é perigoso pro meu corpo. Sim. Né? E o que ultrapassa os meus limites. E isso, a partir do momento que eu cresci, eu também consegui entender, no momento que eu me tornei sexualmente ativa, Sim. o que também era melhor pra mim. Sim. O que me fazia mais consciente, mais... que fizesse eu aproveitar realmente melhor Sim. aquele momento, como algo que é bom pra mim. E, assim, é muito bom você colocar a sua realidade nesse lugar, porque não é uma realidade comum Sim, para as exato. mulheres, né? Exato. E estamos falando ainda de mulheres, sim, da geração anterior que já tinham essa cabeça, que já tinha essa mulheridade, né? Porque crescer com mulher também é uma experiência. Quando você tem a sua mãe, você tem a sua tia, tem a outra tia, tem a prima, fica mais aberto. Mas, no geral, na nossa sociedade, a gente tem um contexto onde a sexualidade, sendo feminina ou masculina, é como se a sexualidade não fosse nossa, né? Existe um tradicionalismo de que também é muito baseado na ideologia cristã, né? De que você só pode explorar a sua sexualidade a partir de um casamento. Antes disso, ninguém fala sobre a sexualidade, ninguém prepara nem o homem e nem a mulher. E eu falo homem porque, sim, os homens são preparados, mas não também de forma correta. É muito... Não de forma saudável, né? Não de forma saudável. Exatamente. Então, a gente ainda conhece pessoas da nossa idade onde a gente discute o... Mas e aí? Por que você não se conhece? Por que você não fala? Por que você liga sexo a um único tipo de experiência? Existe tabu do prazer solo também, né? Completamente, Que assim. é uma culpa, você se masturbar é uma culpa enorme. Eu sofri pra mulher horrores. mais ainda, né? Exato. E é muito louco porque a experiência sexual ela é muito particular de cada um. Às vezes, mesmo com uma abertura, seja com amigos ou com família, o sexual, ninguém troca essas experiências, né? E aí fica muito cada um no seu cada qual. E é onde a gente vai percebendo várias falhas e vai percebendo que a sexualidade ela foi muito reduzida para uma questão de homem e mulher, casa ou não casa, reprodutório, né? Então, pegando esse gancho desse tradicionalismo, que é o que faz esse assunto ser assustador para conservadores, para familiares, né? E pegando esse gancho, vou passar para você, Léo, para você ocupar esse lugar do homem atravessado pela sexualidade, juntamente com o machismo, juntamente com a expectativa sexual masculina, né? Que, obviamente, a gente vai falar também do ponto de vista feminino, mas o masculino, apesar dos pesares, ele ainda importa, porque é muito silenciador para vocês, eu acho.
E eu acho que é colocado num espaço de que a gente precisa silenciar. Por exemplo, quando um cara tem uma filha, ele precisa silenciar a sexualidade dela. Por exemplo, ele é ensinado de que a mulher não pode exercer nada de sexualidade até ela casar, né? Sim. E até ela casar, vai existir um período em que a menina vai precisar ser, basicamente, uma santa, uma freira puritaníssima, sabe? Sim. E dizendo isso, eu queria também trazer um pouco desse background, porque eu acho que é muito o que define a nossa sexualidade é a nossa experiência familiar quando a gente tá crescendo, né? Quando a gente deixa de ser criança, vai pra pré-adolescência, sabe Sim. que existe coisa errada, entre Sim. aspas, sabe que tem coisa que você deveria ou não fazer, mas existe uma curiosidade, o desejo começa a aparecer, né? Sim. O prazer começa a aparecer de algumas formas diferentes. Às vezes de forma que você não sabe que é prazer até Exato. você só perceber que você gostou daquela sensação que foi causada. Exato. E aí ninguém tá preparado pra te falar isso, porque você ainda é uma criança, né? Sim. Sim. E a gente não é treinado pra poder falar e conversar sobre isso. E isso acaba indo pro lugar da culpa, isso acaba indo pro lugar do medo, isso acaba indo pro lugar de que se eu estou pensando, né, e exercendo sexualidade, eu estou errado. Sim. E atribuindo, né, a sociedade atribui o valor à sexualidade como ruim. Atribui o certo e errado. Salve família, se você gostou desse corte, não se esqueça de se inscrever no nosso YouTube, de seguir a gente nas nossas redes sociais, que estão todas na tela, e também de apoiar a gente na nossa campanha do Apoia-se, se possível. Curta, comente, compartilhe e faça a mensagem do copo meio cheio pra frente.